Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Faça uma oração junto comigo. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. Fala poderosamente ao nosso espírito, meu Pai. Não deixa que venha nada de nós mesmos, mas fala do teu espírito ao meu. Me coloco como um cano que é cortado nas duas pontas nas tuas mãos, para te servir para a tua glória, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Jesus purifica o templo. Estava próxima a Páscoa, a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondendo disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aleluia. Jesus disse: derruba esse templo, e em quantos dias? 3 dias eu levantarei. Eles estavam tão cegos numa visão carnal, que eles 46 anos levou para se levantar esse templo aqui. Levando-se em conta, você sabe, né? Não tinha tecnologia que tem hoje. Não tinha os recursos que a gente tem hoje. Não tinha as ferramentas, os maquinários que tem hoje. Então aquela casa, aquele templo físico de pedra, levou 46 anos para ser levantado. Aí Jesus, dentro do templo, mostrou que eles pegaram 46 anos para levantar um templo, e depois que levantou o templo, estavam profanando aquele lugar, que era para louvor e glória de Deus, para se apregoar a verdade, para acentuar orações diante do trono de Deus, para levar louvores à presença de Deus. Aí Jesus pegou um azarrote, que é um amarrado de cordas, como uma trança, um chicote, em outras versões dizem, e pegou aquele chicote, aquele azarroque na mão, e saiu arrebentando tudo. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos. Você não é pecado você se irar. Não, hoje me aborreci, fiquei irado, mas você pecou? Irai-vos, mas não pequeis. Porque a nossa ira, nós que somos servos de Deus, ela é contra a injustiça. Nossa ira é contra a injustiça. Amanhã às 6 horas da tarde eu estou numa reunião, justamente por causa da injustiça. Com algumas pessoas, justamente por causa da injustiça. Então, a injustiça acende a ira na gente. A gente não quer afrontar a pessoa, a gente não quer ofender a pessoa, mas a gente quer mostrar o lado da justiça. E com quem está a justiça? Com quem ama a palavra de Deus. Não vim aqui para te convencer, vim aqui para deixar a justiça clara. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa quer e deixa. Porque aí está o pecar contra o Espírito Santo. Quando a pessoa não quer e não deixa o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Já foi até estudo de escola dominical nossa aqui. Jesus disse: em 3 dias eu vou levantar o templo. Aí João, quando está escrevendo aqui, ele diz:
Eles não sabiam que ele se referia ao corpo dele. Esse templo que ele estava falando era o próprio corpo dele. Jesus morreu, e ao terceiro dia, o que ele fez? Ressuscitou. Ah, mas Jesus ressuscitou em espírito, conversa fiada. Jesus ressuscitou em corpo, alma e espírito. E ainda ficou 40 dias andando por essa terra. Sentou, comeu, bebeu, andou, levantou, dormiu, acordou, depois que ressuscitou. 40 dias ainda aqui na terra. Não ficou andando como um fantasma, como muitos teólogos equivocadamente dizem por aí, muita gente alimenta essa ideia. Jesus ressuscitou e ficou flutuando, andando, pisando na terra. Ressuscitou. Não tem restos mortais do corpo de Jesus dentro do túmulo. Dentro do túmulo só ficou o lençol que José de Arimateia comprou para enrolar ele quando foi pedir permissão a Pilatos para tirá-lo da cruz, cheio de sangue, e o lenço que estava na cabeça dele enrolado à parte do lado de fora do túmulo. Só. Nada de osso, um fio de cabelo dele não ficou dentro do túmulo. Jesus ressuscitou. E ele disse: eu vou edificar esse templo. Agora, esse Jesus que ressuscitou, ele quer começar a edificar algo na tua vida nessa noite. Você quer? Diga: eis-me aqui, Senhor. Você quer? Diga: Senhor, manda a tua palavra que opera tudo em mim. A palavra de Deus é que vai começar a operar as coisas dentro de você. Vai levantar uma parede do lado, vai levantar uma parede do outro, vai mexer na fundição, vai começar a levantar as colunas. Primeira coluna. Não se levanta uma casa com 3 colunas. A coluna para edificar a vida de alguém, para começar uma construção firme, tem que ser 4. O mínimo que se bota dentro de uma casa para se levantar é 4 colunas. A casa não tem 3 colunas, nem 2 colunas, tem que ter 4. Não é à toa que a Bíblia mostra os 4 evangelhos, desde a visão de Ezequiel no capítulo 1, quando ele vê aquele animal, rosto de leão, asa de águia, rabo de boi, pés de ovelha, mostrando aquela figura que simboliza os 4 evangelhos, Mateus escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. Os 4 evangelhos. O que isso mostra? Existe uma construção espiritual a ser realizada, a ser trabalhada dentro de nós. Mas a construção espiritual de Deus só acontece quando a construção espiritual do diabo foi derrubada primeiro. Foi derrubada. Você crê que Jesus já derrubou tudo que o diabo tinha te dado e colocado na tua vida? Tua vida está entregue nas mãos dele, tua vida pertence a ele? Então recebe a primeira coluna nessa noite, que Deus vai implantar para começar a levantar a casa. A coluna da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível andar no reino de Deus, estar no reino de Deus, se tornar uma serva de Deus, um servo de Deus. A primeira coluna para edificar as coisas na tua vida é a fé. Porque se tu tem fé, é porque tu tem contato com a palavra. A fé vem, Romanos 10:17, pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé é a coluna número 1. E o que é fé, pastor? Fé é crer no que não se vê, baseado no que se ouve. E o que me dá fé? Pelo ouvir. Como eu já disse, a fé vem pelo ouvir, e eu ouço palavras. E ouvir pela pregação do evangelho. Então a minha fé está baseada no que eu ouço. O que eu ouço? Palavra de Deus? Eu tenho uma coluna firme para levantar minha casa. Eu tenho uma coluna verdadeira. Mas se eu estou ouvindo palavras que não vêm de Deus, essa fé é falsa. Essa coluna que está se levantando aí é coluna de areia. Ela vai ser desmoronada a qualquer momento, é mentirosa. Então a fé é a primeira coluna para se levantar alguma coisa na vida do ser humano. É a primeira, não adianta. Não é à toa que Hebreus escreve que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Segunda coluna que você tem que ter dentro da tua vida, para ter uma construção espiritual e as coisas se levantarem dentro de você. Depois da fé, aí vem a coluna do
conhecimento. Por quê, pastor? Mas para ter fé não tem que ter conhecimento? Tu tem um conhecimento inicial e adquire fé. Mas Oséias diz no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Se eu estou prosseguindo em conhecer e estou prosseguindo crendo, a minha fé está aumentando. E a altura da casa que vai ser levantada na minha vida vai ser baseada no conhecimento que eu estou adquirindo. Porque o conhecimento vai se revelar em fé. E a fé vai se revelar em construção. E a construção vai se revelar na dimensão do que tu crer. Então o conhecimento está no meio. Sem conhecimento não vai a lugar nenhum. Sem conhecimento é levado por qualquer cego e dois cairão dentro de uma cova. Os cegos não estão conduzindo os outros aí pela televisão, nas campanhas, nas correntes, nas vigílias mentirosas, e não estão levando um povo à perdição? Olha aí. Então, tem fé, é a primeira coluna. Segunda coluna, conhecimento. Terceira coluna, intimidade. Quando tu compra uma casa e tu mora naquela casa, de olho fechado tu anda dentro da casa. Já sei onde é o banheiro, já sei onde é a cozinha, já sei onde é o quarto, já sei onde é o terraço, já sei onde é o outro quarto, já sei onde é a sala, já sei onde é a área de serviço, já sei onde é a copa. Você já conhece todas as áreas da tua casa. Então você precisa ser como Daniel, conhecido de Deus, homem muito amado por Deus. Porque só quem é conhecido tem conhecimento, tem intimidade. O conhecimento gera intimidade. A intimidade te leva a tranquilidade, porque você anda dentro da tua casa com tranquilidade. Agora, se eu te levar numa casa muito grande, cheia de quartos, sala, cozinhas e banheiro, e mandar você andar com o olho fechado, tu vai bater com a cara na parede. Você não está acostumado ali, você não tem intimidade com aquela casa, você não conhece a casa. Você pode estar pertinho da porta da sala, e você vai perguntar, onde que é a sala? Porque você não sabe que aquela porta é da sala. Aqueles que têm intimidade, sabem qual é a porta que Deus abre, na hora que Deus abre, no momento que Deus abre, e entra com segurança, porque eu tenho intimidade com Ele. Aqui é o quarto, ó, pode abrir a porta, aqui é o quarto. Ah, mas tem outra porta, não é aquela que tu tirar o outro, mudar a porta, mas eu sei que ali dentro é o quarto. Porque eu tenho intimidade, eu entro aqui, eu moro aqui. Quem tem intimidade com Deus, o diabo pode tentar abrir porta para te confundir. E os que não têm intimidade lá fora até dizem, foi Deus que abriu. Mas os que são íntimos de Deus sabem que é porta mentirosa. Não foi Deus que abriu. O diabo é imitador das coisas de Deus. Aqueles que são de Deus dizem assim, eu conheço a porta que Deus abre. Eu conheço a porta que Deus abre. E toda porta que Deus abre, Ele abre com uma palavra dele. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem. Então não existe porta que Deus vá abrir, sem antes não te dê uma palavra para você entrar nela. Ele é a porta. Terceira porta que Deus abre, coluna que Deus levanta. Terceira coluna. Primeiro, a quarta coluna agora, né? A primeira foi a da fé, a do conhecimento, a da intimidade, e agora vem essa coluna aqui, que são poucos os que conquistam ela. E os que não conquistam essa coluna ficam admirando os que os outros têm como telespectadores. Mas a sua casa fica como um casebre, um barraquinho, todo deformado e deficiente. Precisa ter casa para anão, nunca cresce. É a coluna da ousadia, a coluna da atitude. Pouquíssimos têm essa coluna. Pouquíssimos, tem gente que não cresce, não tem a sua vida estruturada, porque não tem ousadia, não tem coluna. As coisas aparecem na frente dele, na frente dela, e deixa passar. Nunca é para ele, nunca é com ele, nunca é para ela, nunca é com ela, sempre é para os outros, não entra. Ah, eu não conheço isso, ó, vai você que você conhece. Ah, eu não sei fazer isso, faz você que você conhece. E quando é que você vai entrar para dizer, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero crescer, eu quero fazer, eu quero servir a Deus, eu quero mostrar para o meu Senhor que Ele pode contar comigo? Quando? Aí a vida da pessoa fica travancada, fica parada. Não, não é para mim, minha vida é isso mesmo. Eu trabalho aqui, vou sempre trabalhar aqui, vou me aposentar aqui, vou morrer aqui. A pessoa não tem planos para crescer, não tem planos para se desenvolver. Senhor, me põe aqui até o dia que tu queira que eu fique.
Senhor, me arranca daqui, não me deixa ficar nem um dia nem a mais. Eu sei que tu tem uma porta melhor para mim, no teu tempo, na tua hora. Senhor, o que eu faço? Eu tenho que tomar uma atitude, me dá a direção, porque eu já decidi que eu tenho que tomar uma atitude. Me prova na Bíblia, é isso, pastor? Então, rapidinho então. Abraão, sai da tua parentela. Deus falou. Não falou? Deus não disse, Abraão, eu estou te mandando sair da tua parentela. Se Deus falasse assim, eu diria, Abraão não teve escolha. Mas Deus não disse, eu estou te mandando sair. É ordem de Deus, não se discute. Vai, obedece e acabou. Deus falou com ele. Abraão, sai da tua parentela. Sai e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão poderia ter dito para Deus, não, Senhor, não vou sair da minha parentela. Amo ao Senhor, quero continuar servindo ao Senhor, mas me permita dizer não porque o Senhor está me falando. Abraão não disse isso. Abraão logo em seguida teve o quê? Uma atitude. Imagina ele largando o conforto da casa dele, da família dele que tinha posses. Tinha uma fábrica de ídolos e se vendia ídolos lá como água. Ricos, vou largando um conforto. Sai. Tu vai para onde, Abraão? Não sei. Deus ainda vai me mostrar. Espera Deus te mostrar. Depois tu toma uma atitude, tu vai. Primeiro eu tomo atitude. Depois ele me mostra. Essa é a regra dele. Sai! Enquanto eu não sair, ele não vai me mostrar. Ele não saiu. Não saiu. E Deus não mostrou onde ele queria que ele fosse. E Deus não foi enriquecendo ele pelo caminho. Então, minha irmã, ousadia, atitude. Se eu não tiver essa coluna na minha vida, em nenhuma área você vai conseguir crescer. Olha, eu vou fazer assim. Aí vem o servo do diabo do teu lado. Os cupins diabólicos. E se não der certo? E se não acontecer o que tu está esperando? E se você não conseguir? E se vão falar de você? E vão... Minou a tua atitude. Minou automaticamente a tua fé. Está minando todas as colunas da tua vida. É mesmo, não vou não. Vai que não der certo. Vai que eu não consiga. Nem orou, nem perguntou a Deus, nem falou com Deus em oração. É rápido para atender a voz do diabo e dos servos dele. E demora para atender ou dar ouvidos à voz de Deus. Essa casa é uma casa condenada pela defesa civil espiritual. Vamos dizer assim. A defesa civil não é um órgão aqui no Rio de Janeiro que condena as casas em que a pessoa não pode mais morar dentro porque tem perigo de desabamento. Então, é uma casa condenada pela defesa espiritual. É uma casa sem defesa, sem segurança. Está dirigindo, está no trânsito. Ou vira para a esquerda ou vira para a direita. Escolhe. Não é melhor continuar indo aqui em frente, porque vai que eu vire para lá e que eu me perca, que eu vire para cá e que eu não me encontre. Vai dar de cara num paredão. Tinha que virar. Tem placas que mostram isso. Quem dirige sabe. Tu tem que escolher uma direção e virar. Tem que ter uma atitude. Me prova de novo na Bíblia, é isso, pastor? Vou te provar. Voltando para o mesmo Abraão. Ele e o sobrinho dele pararam diante de dois caminhos. E ele disse para o sobrinho dele, escolhe, para onde você quer ir? As campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, que vão dar lá em Sodoma e Gomorra. Ou o montanha, o caminho de pedra aqui subindo para a montanha. Eu quero a campina verdejante de Sodoma e Gomorra. Eu quero aqui, Abraão, tudo bem, pode escolher, porque eu sei que para onde eu for, Deus vai comigo. Para onde eu for, Ele vai comigo. Ou seja, Sodoma e Gomorra, o caminho que Ló escolheu, campinas verdejantes, levou a ele para bater de cara nas paredes da imoralidade, da perversão e da abominação de Sodoma e Gomorra. E ele só não morreu lá, porque no meio do caminho das pedras, Abraão parou e orou por ele, para que Deus enviasse um anjo lá e tirasse aquele justo de lá. Então, minha irmã, não ande por vista, nem tudo que reluz é ouro, como dizem aí. Nem tudo que aparentemente é bom é, nem todo doce enfeitado na vitrine é gostoso. Pode ter lá dentro um recheio de morte, e você andou por vista. Então, coluna da atitude. Eu tenho que tomar atitude.
Tenho que tomar. E depois que a pessoa toma coragem, toma atitude, e vê o resultado, porque toda atitude te traz um resultado, acredite que te traz. Por que eu não tomei essa atitude antes? A decisão certa, no momento certo, te traz um resultado. A decisão tomada no momento longínquo, ou seja, no momento mais distante, ela vai te trazer um resultado, e junto com o resultado vai te trazer uma consequência. Claro que vai. Aí tu não vai escapar da consequência. Aí tu não vai escapar. Vai vir o resultado e vai vir a consequência. Mas como maçã de ouro, em bandejas de prata, diz as Escrituras, é a palavra dita a seu tempo. Como é a atitude feita, tomada a seu tempo. Como é a decisão tomada a seu tempo. Abraão, sai da tua parentela. Se preparou e saiu. Se ele demorasse, amanhã eu saio. Lembra daquele homem? Senhor Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu beijar meu pai, beijar minha mãe. Deixa os mortos sepultar os mortos. Foi isso que Jesus disse? Jesus podia dizer, tá legal, vai lá, beija teu pai, beija tua mãe, dorme essa noite com eles, depois tu vem, tá? Quando Jesus fala, quando você consulta a Deus, as decisões são para ser tomadas na hora. Então, 4 colunas para se edificar algo na vida do ser humano: fé, conhecimento, intimidade e a ousadia, ou a atitude, que é palavras sinônimas. A ousadia, a atitude. Tem que ter, senão a tua vida não muda. Vou fazer um concurso. Aí vem um cupim do inferno, um servo do diabo para do teu lado. Já viu quantas pessoas vão participar do concurso? Tu tem estudo? Tu fez curso? Tu participou? Aí você até faz o concurso, mas já faz o concurso derrotada. Já começa a usar palavras de derrota. Pelo menos vai servir de experiência. Eu sei que eu não vou passar, eu sei que eu não sei o quê. Pega o resultado, já sabia que eu não ia passar. Não orou, não creu, não consultou a Deus, não perguntou se Deus tinha uma porta lá dentro. Já sabe que não vai passar, já sabe que não vai dar certo. Faz, mas sabe que não vai dar certo, já sabe que não vai passar. Mas eu quero encontrar um que na hora que um desses servos do diabo diga, já viu quanta gente vai participar? Ó, tem advogados, juízes, pessoas estudadas que vai fazer o mesmo concurso que você. Mas eu tenho um Deus único e verdadeiro. Deus é o meu pistolão. Deus é o meu alicerce. Deus é quem me ajuda. Se Ele quiser, Ele abre uma porta para mim na frente desses todos e eu faço esse concurso como se só eu fosse candidato a ele, a vaga. Nada é impossível para Deus, Lucas 1,37. Aí as coisas vão começar a ser construídas na tua vida. Aí começam as colunas a serem revestidas por parede, prosperidade, parede da bem-sucedida vida sentimental, parede da bem-sucedida vida espiritual, parede da prosperidade natural. Deus também te dá os bens dessa terra, te faz prosperar, te faz tanto prosperar espiritualmente, como te prosperar nas coisas da terra. Aí vem o telhado, que é a cobertura das asas do Altíssimo, ou seja, Deus está realmente contigo. Pode qualquer filho do diabo lá fora te dizer que Deus não está contigo. Se Deus está contigo, por que te aconteceu isso? Aconteceu para a glória do Senhor, mas eu te garanto, Ele está comigo. Ele está comigo. Ah, não, eu sei, Ele não está contigo. Como é que você sabe que Ele ou você fala que Ele não está comigo? Porque você não sente Ele contigo. Mas eu sinto Ele comigo, por isso eu te digo que Ele está comigo. O dia que tu sentir a presença de Deus como eu estou sentindo, aí tu vai entender por que eu te digo que Deus está comigo. Deus está contigo para fazer você entrar onde Ele quer e para te impedir de entrar aonde Ele não quer. O não é tão bênção quanto o sim. Acredite nisso. O não de Deus é tão bênção quanto sim. Eu não me lembro de alguém que tenha dado um testemunho porque recebeu um não de Deus. Mas tem inúmeros testemunhos quando a pessoa recebe o sim. Está deixando de contar a bênção.
Olha, eu queria comprar isso, eu queria fazer aquilo, estava precisando lá para minha casa, achava eu. E Deus não deixou. Glória a Deus por isso. Mas tu não está precisando. Antes de precisar do que eu queria para comprar, eu preciso que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Ele sabe de todas as coisas. Conhece alguém que já testemunhou assim? Eu não conheço. Então o que tu quer que seja construído na tua vida? O que precisa ser levantado na tua vida? Deixa que Deus levanta. Deixa que Deus estruture. Agora, durante esses dias, até chegar o domingo, que é o último dia dessa campanha, o Espírito Santo te avisa. Cuidado com o que você está levando para dentro dessa nova construção que Deus está levantando em você. Porque tu pode estar levando pessoas contaminadas com cupins do inferno. Como assim, pastor? Deus derrubou as amizades falsas da tua vida? Derrubou o que estava errado contigo? Derrubou as pessoas mentirosas, fraudulentas, escarnecedoras que estavam à tua volta, que você se relacionava com ela de uma maneira ou de outra, ou em trabalho, ou em amizade, ou em coleguismo, ou levando em casa, ou na vizinhança? Quando Deus começar a levantar tudo novo na tua vida, como Ele está fazendo agora, não traz outros tipos de pessoas semelhantes a essa de novo para dentro da tua casa. Não traz. Porque a Bíblia diz que um pouco de fermento faz um quê com a massa? Leveda toda a massa, estraga toda a massa. O que é esse um pouco de fermento? É quando você dá ouvido às palavras diabólicas e quer trazer para a tua vida espiritual com Deus. Vai estragar toda a tua vida. Vai levedar toda a tua vida. Ah, eu sei o que é bom para você, porque eu já fui experiente, já tive 5 casamentos, tenho 80 anos de idade, vou te dar um conselho. Isso é fermento estragado, vai arrebentar com a tua vida, porque se soubesse que era casamento, tinha ficado com o primeiro. Lembra que Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó? Tiveste 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Estava em adultério. O que ela tem agora não é dela. No poço de Jacó. Aí ela correu lá na cidade, achei o Messias, ele é profeta, olha, achei ele falou tudo da minha vida, porque realmente ela sabia em que condição se encontrava. Parede levantada, coluna edificada, rocha alicerçada, a rocha ficou, as colunas levantaram sobre a rocha, parede em volta da tua casa, que essa casa é a tua vida, é o prédio que Deus Estado de Jesus falou, derrubar esse prédio, se referindo àquela construção de pedra, em 3 dias eu levanto, se referindo a ele. Então, tem que se destruir as coisas malignas que estavam te cercando. Agora, domingo, a gente vem para a inauguração. E o que vai ter na inauguração? Na inauguração tem convidados. Na inauguração tem festa. Não tem? Jesus não falou que ele vai cear comigo e eu cearei com ele. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é festa. Celebração. A Bíblia nos chama para as bodas do Cordeiro. É festa. É compromisso. É aliança. É casamento. Bodas é casamento. Casamento tem festa. O que tem dentro da festa? Comida. Bebida. E o que trazem para a festa? Presente. Então se prepare para uma grande festa no domingo a ser realizada neste lugar pelo Espírito Santo de Deus e pelos anjos operários que trabalham de dia e de noite a serviço de Deus a respeito daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus e que a Deus seja toda a glória por essa palavra que Ele tem nos dado. E no domingo estaremos no 3º dia dessa campanha, no dia da festa. E que a Deus seja toda a glória. Sem Ele, nada se pode fazer. Amém?